todos bem-vindos a mais um episódio da BucoCast. Você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Hoje eu estou recebendo aqui para falar de um curso da área da bucomaxilo, que tem aí também o trabalho do ortodontista. Então nós trouxemos esse curso aqui para o nosso canal hoje, para a gente poder falar um pouquinho sobre o tratamento ortocirúrgico. E para falar desse tratamento, para falar desse curso, para falar do lançamento desse curso lá do Instituto ICEL, eu convidei o professor Dr. Melquiades Alves de Oliveira Júnior e o professor Pedro Henrique de Oliveira para a gente tratar um pouquinho sobre esse assunto que gera muita dúvida no tratamento ortocirúrgico. Nada melhor do que esses especialistas que nos acompanham nos nossos simpósios, né, que nós organizamos aí pela Ágape. Tá aqui os nossos professores para falar um pouquinho sobre esse assunto. Professor, mais uma vez, obrigado, prazer revê-lo novamente num estúdio diferente aqui em Limeira que você não conhecia ainda, né? Pois é, boa noite, Ismael, a todos aqui, né? O Pedro, meu filho, estamos desde cedo juntos, né? Acompanhando, na verdade, todo o tempo da vida e da ortodontia. É um prazer estar com você novamente. É, realmente, não sei quantos simpósios já fizemos juntos, né? Vários, professor. Eu e Alguns já. você inicialmente, depois o Pedro pegou carona, entrou junto e está indo bem também junto com a gente aí. E hoje para falar desse curso, que é um curso que eu idealizei há muitos anos atrás, a gente já vem ministrando esse curso há algum tempo, e agora com uma versão um pouco diferenciada, e junto com o Pedro agora me auxiliando lá, me ajudando e trazendo mais novidades ainda para a gente na área da ortodontia associada à cirurgia ortognática. Professor Pedro que já tem o quê? Uns 6, 7 simpósios fazendo junto ou mais? Tem vários já, né, professor? Eu acho que já foram uns 7 simpósios em São Paulo, já teve aqui em Piracicaba. Jundiaí, Piracicaba, já foram alguns simpósios aí que a gente tem feito junto. Professor, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento ortocirúrgico, que o que eu percebo, né, na maioria dos bucos, né, que a gente lida bastante com os cirurgiões bucomaxilo, é a dificuldade que nós temos, que o bucomaxilo encontra no tratamento correto desse paciente para a cirurgia ortognática. E você já está há alguns anos, né, diria aí que talvez quase que 30 anos, né, fazendo esse trabalho com ortocirurgia. Começou em que ano que foi o seu primeiro caso, professor? Então, Ismael, agora no final do ano, eu vou Hã, fazer 36 anos de formado, né? sei. Eu trabalhei 3 anos, basicamente, em clínica geral, me preparando para entrar no mestrado em ortodontia. E desde então, nunca mais fiz mais nada de odontologia que não fosse ortodontia. Finalizando meu curso de mestrado, aí fui buscar lugar em Campinas e tudo, né? Me posicionar, e eu falei, pô, onde que eu vou entrar aqui, né? E aí, coincidentemente, entrou um caso de ortocirurgia lá para mim, um caso para eu preparar para fazer cirurgia ortognática, e aí eu fui correr atrás, né, dessa situação toda e ver o que que é que eu poderia fazer, como fazer principalmente. E aí a gente bate no monte de informação, é lógico que a informação antigamente era muito diferente do que nós temos hoje, mas assim não tinha tanta informação. E aí eu acabei correndo muito atrás do professor Capelosa aí no Centrinho, em Bauru, professor Omar Gabriel, e foi onde eu comecei a entender um pouco a situação, porque o que a gente observa nos ortodontistas é assim, o diagnóstico o cara até consegue fazer bem, ele consegue entender, se você perguntar até qual o objetivo que ele tem para fazer o tratamento, ele até te fala, olha, eu preciso fazer isso e isso. O problema é que na hora que ele vai fazer, que a coisa enrosca. E eu comecei a observar, conversando com bucomaxilos, né, por exemplo, o professor Augusto, né, e o Campanha, né, eu falei, pô, e aí? E aí que os caras demoram muito para preparar para a cirurgia e vem muita coisa que não vem de acordo. E aí a qualidade da cirurgia torna-se eh, menos eficiente ou com uma qualidade um pouco pior. Influencia, né, professor? Nossa, total. Sem falar no custo Total. biológico pro paciente também, né? Sim. Porque você fica movimentando dente para frente, dente para trás, dente para um lado, dente para o outro. É. Então, você tem um custo financeiro para o paciente, né? O ortodontista está ganhando, né, nesse tempo. Acaba sendo até talvez um pouco, não vou dizer antiético, porque às vezes a pessoa não sabe, né? Então, Sim.
Mas tem um custo biológico para o paciente, porque você faz movimentações, e às vezes principalmente em região de incisivo inferior, que você não tem um espaço muito grande para fazer uma movimentação, então você acaba tendo um custo muito alto para o paciente, não financeiro, mas um custo E o biológico, né? tratamento, nesse caso, o paciente tem todo esse paciente ele tem um lado psicológico também, então, assim, o tempo ele conta muito, né? Sim, Sim, sim. Nós temos lá no nosso consultório, eu e Pedro, a gente faz consulta juntos, como estamos aqui nessa mesa, e desde o começo, assim, logo eu comecei a perceber que eu precisava ter um lencinho lá descartável, porque é momento de choro, porque é um paciente que já vem sofrido, é um paciente que tem uma história que não é muito boa, sofreu muito bullying, sofreu demais porque tem uma alteração importante na face, né? Então, aí você assim você fala, olha, vou demorar mais um ano para te preparar para a cirurgia, sei lá, algum tempo assim. Então, tem paciente que acha que vai chegar ali e já vai pôr o aparelho e operar na semana seguinte, né? E não é bem assim que a coisa acontece, né? Alguns casos, nós temos o benefício antecipado, que pode até servir para alguns servir casos, para algum, mas mas não é não o é o... comum, Sim. né? Então, assim, essa parte psicológica, eles sofrem demais mesmo. E o Pedro me acompanha muito nisso, né? Muitas vezes ele mais jovem, tem mais até condições de conversar mais com o paciente nessa situação, que a gente fala, olha, nós não temos, assim, nós não somos responsáveis pelos anos que você tratou de forma inadequada, né? Ou que não atingiu seus objetivos, ou que bate no buco e o buco fala, ó, assim, eu não posso operar. Então, assim não vai dar, né? Vou ter que mexer, você vai ter que mexer de novo. E então, assim, os bucos conversam comigo, falam, eu quer dizer, eu mando a cartinha, eu falo, olha, movimento é assim, o assado e a coisa não sai do jeito que era programada. Então, daí surgiu essas ideias nossas aí de passar um pouco da nossa experiência. Esse curso, na verdade, ele surgiu com a ideia da necessidade que o Buco e você enxergava em entregar um tratamento correto para benefício do paciente, óbvio, né? Sim, sim. O grande beneficiário é o paciente, né? Sim, Ele que ganha, porque todo o procedimento acontece de uma forma, primeiro, mais organizada, mais direcionada, né? Com uma metodologia mais adequada, e com isso ele atinge o objetivo dele, assim, de uma forma um pouco mais breve do que se você ficar como o Pedro está falando aqui, né? Vai para lá, vem para cá, e a pessoa não sabe para onde ir, né? Então, quando a gente faz um planejamento hoje, esse planejamento já é conversado, né? No caso, nós, a gente conversa lá na clínica, A gente a gente. conversa com o cirurgião que vai operar o paciente desde o início para ver quais são os objetivos, como vai ser a cirurgia, porque eu tenho que dar condições para o meu cirurgião fazer a melhor cirurgia possível para o meu paciente. Porque o paciente chega lá e quer resolver o problema dele. Ele não quer resolver mais ou menos, ele quer a solução. sim. Então você tem que fazer o preparo da melhor forma possível para o seu paciente, para que você possa dar toda a condição. No início, o pré-tratamento, você trabalha para o seu paciente, mas você está trabalhando também para dar as melhores condições possíveis para o cirurgião fazer a melhor cirurgia que ele pode para o paciente. Porque se você não deixar o degrau necessário, ele vai ter que fazer uma cirurgia menor do que ele gostaria de fazer para dar a melhor condição do paciente. Então, muitas vezes não é o adequado, né? Você fazer dessa forma. Você tem... E o resultado, no final, nem sempre chegam nos objetivos, né? De toda a equipe, né? Tanto do ortodontista, do buco e o paciente que sofre com esse resultado, né? Então, hoje a gente vê casos de vou ter que ser repreparado para operar reoperar. pela segunda vez, né? Nós temos um caso lá no consultório que a paciente operou 3 vezes, né? Então, assim, é uma situação complexa. Operou em outros serviços, né? Com outros profissionais e acabou procurando o Depois para nos procura para ver o que pode ser feito. Só que é cada aquele vez é negócio, mais né? difícil, né? Cada É, vez que já mexeu uma vez, então você acaba que perde a noção de como que era o início do tratamento, né? O que que era feito. Então muitas vezes o paciente chega pra gente com 6 7 anos de ortodontia e assim, tudo muito movimentado, com muitas mutilações que foram feitas durante o tratamento. Então você não sabe muito bem o que que era no início e por que que tá daquela forma Sim. agora. Então é o que meu pai falou, a gente tem que deixar muito claro para o paciente que ali seria um novo início. A gente quer ver como ele está naquele estado atual
a gente fala assim, vamos chegar na melhor condição possível para você dentro do que a gente tem hoje. E o ortodontista, acho que tem uma certa, um preparo, né? Talvez nos seus cursos de pós-graduação, que a gente tem uma ideia que a gente consegue resolver tudo, e não consegue, não consegue. Né? Eu brinco sempre com meus alunos, eu falo, olha, cuidado para não ser o herói, né? Querer ser o herói, né? Não é não ser o herói, querer ser o herói, porque muitas vezes o herói morre no final, né? Isso é algo isso é uma frase que eu escuto muito o professor falar É, dentro É, dos eventos. é. e É, morre mesmo. é difícil, a gente sabe como é que funciona. Professor, eu queria convidar você que está participando com a gente dessa live, você que tem algum colega ortodontista que ainda não tem a expertise em fazer o tratamento adequado, né, o tratamento ortocirúrgico, convida ele para entrar nessa live que o professor Melquiades com o professor Pedro vai estar sanando todas as dúvidas com relação ao tratamento ortocirúrgico. Se você tiver um caso e ele estiver meio tranquilo, pode até mandar foto. Eu tô brincando. Eu já vou. Acho que hoje não vai dar Não dá, tempo não para dá pra isso. fazer o planejamento. Professor, falando do curso, eu queria que você Sim. falasse qual a necessidade de ter esse curso, você já explicou aqui pra gente, mas eu queria que você falasse um pouquinho do conteúdo programático, né? Esse curso parece que você pensou nele um pouquinho diferente daqueles que você vinha dando já, né? Porque não é um curso que você está dando pela primeira vez, você já teve outras turmas que você fez, né? Sim, a história toda começou, não me lembro o ano exatamente, eu e o professor Augusto Campanha demos um curso na Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas, mas só teórico. Foram alguns meses, alguns módulos, e aí eu vi ainda conversando com os alunos que não era aquilo, né? Não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eles queriam também. Porque quando ele ia para o consultório, ele ainda sentia algumas falhas, algumas deficiências. Então, chegava no próximo módulo aquele caminhão de modelos e fotografias para a gente discutir, e até aí tudo bem, é o que a gente está acostumado. Mas eu falava, puxa, mas não foi isso que eu falei para você fazer, né? Eu pensava, né? Pô, eu pedi para você levar o dente para cá, por que que foi para lá, né? Então, aí eu conversando com o Augusto Campanha, eu falei, olha, vamos ver isso aí, cara, vamos fazer esse curso de forma diferente, né? Aí, sei lá, não aceitaram que a gente fizesse com o paciente, então eu construí dentro da minha clínica um anfiteatro e falei, vamos dar esse curso lá, né? Eu acho que vale a pena pôr um parênteses aí, que eu acho que muito provavelmente não deixaram fazer esse curso, porque ainda existe um Preconceito. preconceito, talvez, acho que talvez um preconceito com a cirurgia, né? Porque muitas vezes fala assim, esse paciente tem que fazer cirurgia. E o próprio dentista ele fala assim, não, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Então, é engraçado ter que falar em coragem, mas às vezes parece que você tem que ter um pouco de coragem para poder dar o diagnóstico correto, É, né? pra você ajudar a Para você pessoa, né? poder. A gente vai entrar já um pouquinho nessa parte aí dos medos, né, que Sim, tem do ortodontista com relação ao diagnóstico, ao sim, tratamento. sim. Mas aí você começou lá. Mas aí a gente pegou e falou assim, vamos montar, né? Vamos montar, montamos, tocamos mais 4 turmas com atendimento e tudo. Geralmente eram ex-alunos nossos da especialização que vinham fazer esse curso e davam, assim, a gente tinha um feedback muito bom deles, que ajudava muito, né? Aí nós, não sei por quê, mas nós demos um tempo nesse curso, né? E aí o Pedro terminou a especialização de ortodontia. Lá na nossa especialização, o aluno, ele atende um paciente ortocirúrgico, né? Todo aluno atende um. E, e aí o Pedro também acabou gostando dessa área. Acho que de tanto ver a minha vida inteira eu falando nesses pacientes, que são muito gratificantes para a gente o resultado, né? É diferente esse paciente, né? Eles são muito gratos, né? Eles são muito gratos e é muito bom pra gente ver o tanto que a gente consegue mudar a vida da pessoa fazendo um tratamento como esse. É um trabalho gostoso, assim, de equipe, né? Uma coisa bem assim, por equipe, né? É Todo mundo multidisciplinar, né? todo mundo é o ortodontista, é a fono, Físio, é a físio, Nutricionista, nutricionista, psicólogo, reabilitador, sim, psicólogo, né? O buco, obviamente, né? É lógico que acaba, não sei, aparecendo talvez um pouco mais o orto e o buco, mas é uma equipe toda envolvida, né? sim. Então, é muito bacana isso aí, é muito assim, é muito fora da odontologia, aquela tradicional que a gente
faz fechado em 4 paredes ali, né? Você tenta resolver tudo, ou quase tudo, faz a sua especialidade ali e procura fazer o melhor sempre para o seu paciente, mas meio que sozinho, É né? diferente. Sim. Então é diferente, você acaba pondo outras especialidades, muitas vezes a gente põe pessoal da reabilitação oral, periodontia, endo, então tem umas coisas assim todas que a gente É um vai tratamento mexendo. que reúne bastante profissionais. Bacana, você tem que pôr seu conhecimento ali à Sim, prova e ver o que todo mundo pode te ajudar. legal. E é bom, porque quando você faz isso, a chance de erro diminui muito. Então é muito bom isso aí. E agora, com o Pedro veio né, O já Instituto novo também, a gente agora está com a nova estrutura do Instituto, né, que a gente inaugurou agora em maio. Então, a gente tem toda a estrutura para poder dar um curso de grande qualidade para os alunos. e o Pedro foi fazer mestrado nele baseado em pacientes de cirurgia, né? O TCC dele foi avaliação subjetiva de face, também para ver que face que era mais agradável ou menos. Quer dizer, as coisas vão se caminhando para esse lado, né? Então agora, pai, vamos fazer aquele curso de novo? Vamos fazer, vamos Eu fazer. acho que não foi só eu, foram alguns alunos que vieram pedir já também, alunos de turmas anteriores que vieram entrar em contato, alunos que estão atualmente, né, pedindo para fazer, por mais que eles tenham pacientes cirúrgicos, por mais que a gente tenha esses módulos dentro do curso, o nosso curso, além, um dos diferenciais é que nós temos contato com muitos cirurgiões, né? Então, quando eles têm um módulo de cirurgia dentro do nosso curso, eles têm contato com alguns cirurgiões, mas eles têm muito a visão do ortodontista. Então, é legal que dentro do curso, o ortodontista vai poder ter a visão também do buco. Então, vamos ter convidados, cirurgiões, diversos cirurgiões convidados, para poder falar ao lado deles, poder falar o que, que eles esperam do ortodontista. Porque a gente tem que dar o nosso lado, a gente tem que explicar o que, que a gente espera, o que a gente tem que fazer. Mas é importante o cirurgião mostrar por que, que ele espera aquilo. Por que, que se a gente não atingir aquilo, ele não vai poder dar a melhor condição para o paciente, fazer a melhor cirurgia para o paciente. Então, quando você ouve isso, não do ortodontista, mas do cirurgião, eu acho que é muito importante também para ter esse feedback, né? Uhum. Tanto é que é um curso que é aberto também para cirurgiões, né? Porque os cirurgiões às vezes não sabem o que cobrar também do ortodontista, né? Então é legal ter toda essa troca dentro do nosso curso. É uma área assim que precisa que o ortodontista tenha um pouquinho mais de conhecimento da parte do cirurgião, né? Pelo menos saber o que ele pode fazer, o que ele não pode, né? O que é viável ou não. E também o buco também saber o que ele pode pedir para o ortodontista, né? Então, dentro disso, nós montamos uma grade bem interessante, sabe? Assim, a gente fala, por exemplo, como é que nós vamos tratar o transversal do arco, né? Então, a gente começa lá desde uma criança, né, com aparelhos que a gente acha lá, no caso nós acabamos optando mais por RAS ou IRAX, né? E acabamos a teoria dessa situação no paciente que vai fazer uma ERMAC, né? Vai fazer uma expansão assistida cirurgicamente. Então, assim nós tocamos todos os outros as nossas áreas que a gente foi abrangendo com o nosso cronograma, né? Então, é bem abrangente, É. vão ser 12 módulos a cada 2 meses esse curso, né? Uma sexta-feira o dia todo e sábado pelo período da manhã, com atendimento ao paciente. Obviamente que o aluno acaba levando casos deles também para a gente Discutir, ver ver, como que tá indo, ver se... orientá-los, é, né? Em todo sentido, desde o diagnóstico, a montagem do aparelho é diferente para esse paciente, né? Então, será que eu posso montar assim ou não, né? Então, alguns alunos perguntam assim, professor, lá nos molares eu posso colar ou tem que bandar? Né? Então, nós temos que ter uma resposta para essas situações, né? Então, tudo isso a gente leva para esse curso. Então, discute-se bastante, aprende-se muito, eh, faz um tratamento bem interessante. O ortodontista acompanha o caso que ele está atendendo e todos os outros casos que os colegas estão o planejamento de acompanhando, todos né? os casos é feito em conjunto, em sala de aula, para justamente poder ter contato com vários casos. Então, esse caso é um caso padrão 3 horizontal, já esse aqui é um padrão 3 vertical. Esse é um padrão 2 horizontal, um padrão 2 vertical. Esse paciente que vai operar, mas ele não tem queixa na face, ele tem só apneia, mas é um paciente que pode morrer por conta dessa apneia, então ele está operando
Muitas vezes a queixa dele não é na face, como a maioria dos pacientes. Ele tem uma queixa funcional. Então, vamos ter várias discussões sobre vários aspectos, né, de por que fazer e como fazer da melhor forma possível para esse paciente. O que eu percebo com relação ao ortodontista é que, assim, o ortodontista, ele tem o paciente cirúrgico, né? E aí ele indica para o cirurgião, né? Porque ele tem o diagnóstico, né? Uhum. Só que aí quando o pepino começa a aparecer, é que o negócio esquenta, né, professor? Porque a indicação e você... É porque, assim, durante o período do tratamento, tem aquela combinação para o planejamento da cirurgia do paciente. E às vezes o cirurgião faz algumas solicitações que, pelo que eu vejo dos bucomaxilo, eles têm dificuldade, né? Sim, sim. Aí a gente vê o que começa a enrolar, né? Enrolar que eu falo assim, não é proposital, mas falta aquele approach desde o início ali de como fazer a coisa andar numa linha reta, né? Traçar as metas É, e jogar a favor dessas metas, né? Eu quero sair daqui, eu quero ir para Campinas, eu posso pegar em Anguera, pegar aqui à direita e sair para Campinas, eu vou chegar lá. Agora, se eu sair aqui, pegar em Anguera, virar para a esquerda, sentindo Washington Luiz, eu não vou para Campinas, eu vou para outro lado. Pode ser que eu pegue um retorno e volte para lá. Mas assim, você concorda que você andou muito mais e teve muito mais gasto Sim. nesse meio período? evitar esses retornos. É muito. Às vezes, lógico, tudo tem que ser reestudado, mas você tem que ir caminhando na direção correta, né? Sim. Corrigir plano de voo, tudo bem, mas você está querendo ir para o sul e levantar o voo e ir para o norte, a coisa já não anda, né? Quais são os principais problemas, professor, que acontece durante essa caminhada aí Então, que os ortodontistas têm dificuldade muitas das vezes, né? Ou tem uma linguagem diferente, como que é isso? não é um problema, acho que não é linguagem, né, Pedro? Eu Eu acho acho que é que o vício de compensar. é, Eu acho que assim, muitos casos não são cirúrgicos, né? Porque senão se a gente for ver, todo mundo tem um pouco de discrepância. Você operar, você teria que operar quase todo mundo, porque Sim. a porcentagem de paciente que é equilibrado totalmente equilibrado é é pequeno, muito pequena, em né? torno de 30 e poucos por cento. Então é muito pequeno, então você opera quase todo mundo. Então o ortodontista ele tá viciado em compensar, ele está acostumado a compensar. Foi treinado para E foi isso. treinado para isso. É o que a Sim. gente faz bem, movimentar dente. O ortodontista faz isso muito bem. Você sabe que você tem que ter uma oclusão encaixada no final, uma classe 1 bem encaixada, e entregar isso para o seu paciente. Só que um paciente cirúrgico, no pré-operatório, você não quer um paciente com classe 1 dentária. Você quer mostrar o erro. Então, se é um paciente 3, você quer um paciente classe 3. Se é um paciente 2, você quer um paciente classe É 2. o inverso, é o É o contrário, né? contrário. Você tem que mostrar o erro. É. Você não tem que compensar, você tem que descompensar. Tanto que o nome é esse, é uma descompensação ortodôntica, né? Então, E isso às vezes confunde, porque a pessoa não percebe, mas o subconsciente dela está levando ela para um outro caminho. Então, às vezes, o que é um efeito colateral de uma movimentação de um dente, pô, você não pode fazer isso em hipótese alguma, tal, mas aquele efeito colateral, às vezes, é extremamente benéfico para o seu tratamento ortodôntico. É exatamente o que você deveria fazer, sabe? Então, assim, esse encaminhamento para onde ir e como ir é muito importante. eu acho que você está atento sempre a- aos efeitos adversos de tudo que você faz. Porque muitas vezes o tipo de ancoragem que você usaria para um paciente que você vai compensar é totalmente o oposto do que você usaria para um paciente que você está descompensando. Os padrões de estiação são diferentes, os padrões de elástico são diferentes. Então, tudo tem. É tudo muito diferente do que você está acostumado a fazer no seu dia a dia no consultório. Então, talvez seja aí que a pessoa se perde. Às vezes ela fala assim: eu estou preparando, mas o paciente é 2, então é um elástico de classe 2. Não, você está preparando para o paciente é 2, é um elástico de classe 3. Você quer usar o efeito do elástico de classe 3 para o paciente. Você quer ir no sentido oposto. Eu observo também, assim, pelo que eu vejo, pelo receio da coisa, ou não ser uma coisa corriqueira na vida dele, quando a coisa parece estar indo para o caminho certo, ele acha que está errado. Aí ele volta. Então, algumas coisas assim, sabe? Por exemplo, né? Ele tem que combinar com o buco, por exemplo. Ah, vamos segmentar a maxila ou não vamos? Né? Né? Quem que decide isso? Né? Então, como é que vai ser, né? É.
Então é lógico, quem decide isso São são os dois, né? os dois ali em conjunto, mas é lógico que buscando através dos elementos de diagnóstico, né? Então ele vai medir lá em radiografia, medir em modelo, medir hoje no escaneamento que ele vai fazer do paciente, Tomografia, fazer uma né? análise E aí ele vai checar toda essa dinâmica. situação e ver, né? Para onde ele vai, e aí será que nós vamos fazer mexer antes, mexer lá na frente, fazer um tempo cirúrgico só, fazer 2 tempos, o que que nós vamos fazer, por exemplo, né? Então isso aí tem que ser conversado. Ah, vamos fazer um tempo só. Bom, então vamos fazer um tempo só. Onde vai ser a osteotomia? Onde vai ser O o corte corte. ósseo, né? Ah, é aqui, então eu não posso jogar minha raiz aqui. Então aí o início do tratamento é diferente, a montagem desse aparelho é diferente, né? Eu tenho uma curva de Spee, por exemplo, né? Uma extrusão de incisivos. Aí o canino, ele está fazendo parte da parte anterior dos incisivos ou ele está seguindo mais o plano dos posteriores? A montagem do aparelho é totalmente diferente para essa Eu vou situação. nivelar essa curva de SP ou o cirurgião que vai fazer uma subepical? Porque eu tenho que saber qual que é o efeito colateral de eu nivelar uma curva de SP. Tudo isso tem que ser pensado antes e as pessoas não pensam no antes. Infelizmente, muitos colegas, até pela situação que se encontram, né, não tem tempo nem para planejar nada. Ele simplesmente sentou lá e tem que colocar uns brackets lá na boca do paciente. Como uma aluna minha, muitos anos atrás, falou assim: professor, como é que eu prego esses brackets? Então, é mais ou menos aí, tem que pregar bracket no povo. E não é assim, né? Esse paciente, na verdade todos, né, mas esse em especial, ele requer um cuidado diferente, ele tem que ser feito um cuidado diferente. E acho E que aí que surgiu o nosso curso. Como nós vamos passar essa situação para a pessoa? Que ela tem que ter esse cuidado diferente, que a coisa é diferente, que não podemos fazer do jeito que Giovanni, fazia antes. coloca na tela aí o curso do professor Melquiades, o professor Pedro, lembrando que esse é um curso que ele é dado em conjunto com outros professores, né? Sim, sim. Você tem os cirurgiões bucomaxilo, tem até médico também, se não me engano, né? Tem médico, Profissionais ortopedista. que faz do curso, né, as etapas, né, que são dentro do conteúdo programático, você tem os professores que participam desse sim. conteúdo, né? Vários professores são convidados, né? Vão participar com a gente, com aulas, né? Até para o público nosso lá entender por que que um segmenta a maxila e o outro não, né? Não Porque é um começa pela maxila, outro começa pela pela mandíbula. mandíbula cirurgia, Por né? que que um vai operar ATM e o outro acha que não deveria operar ATM? Eu acho que isso Então, são todas essas coisas vão ser levantadas, né? paciente Então, que tem apneia. Devo extrair premolar para conseguir um avanço maior? Será que isso realmente tem um impacto para vias aéreas do paciente? Será então, que vai... nós vamos estar com muita gente boa lá participando com a gente dessa situação, né? Eu tô vendo aqui, professor, tem você, tem o professor Pedro Henrique, tem a Ana Célia, tem o professor Antônio Augusto Campanha, Fábio Sato, tem vários bucomaxilo. A ideia desses cirurgiões que você convida, porque assim, tem um grande grupo de buco, são ideias diferentes para que o aluno tenha uma noção de cada cirurgião, como que trabalha, como que cada um, porque assim, todo mundo leva pro mesmo caminho, porém tem Sim, ideias diferentes, que é importante isso, né, Assim, professor? assim como a ortodontia, né? Tem gente que vai preferir, eu prefiro um bracket assim, outro, prescrição A, B ou C, né? Então, existe caminhos, né? Então, nós Mesmo vamos estar dentro da nossa mostrando clínica, isso. eu acho que se pegar um Sim, paciente, você tratar e eu tratar, o nosso objetivo vai ser o mesmo, nós vamos seguir uma linha muito parecida, mas pode ser que em algum momento ou outro a gente tome decisões um pouco um pouquinho diferentes, diferente. né? Mas nunca saindo Do do caminho. caminho, né? No Então, é por planejamento, E aí. o que a gente pensou muito em fazer, trazendo todos esses professores convidados com a gente, é que todos eles são muito experientes, são pessoas assim reconhecidas, Reconhecidas, pessoas de ponta no que elas fazem. a maioria deles doutores, né? Sim, sim, sim. E a gente busca trazer pessoas que a gente acha que vão poder, dentro de cada tema, trazer o melhor do que elas podem para agregar dentro daquele dia, dentro daquele módulo que os alunos vão ter. Porque a gente não sabe tudo, os cirurgiões não sabem tudo, então sempre quando você tem pessoas capacitadas ao seu lado, você pode trazer o que tem de melhor. e o interessante de tudo isso, assim, enquanto toda essa situação vai acontecendo, o caso clínico do paciente está evoluindo.
Sim. está evoluindo e nós vamos acompanhando o que vai acontecer, né? E o ICEL, a gente faz um trabalho muito diferenciado em pró do cirurgião dentista, que eu acho que quando nós montamos isso, eu e minha esposa conversando, nós montamos o ICEL basicamente para atender ao Pedro, que estava terminando a graduação, né? E, então eu falei, vamos montar uma coisa diferente, né? Então lá no nosso instituto, o aluno, não só nesse curso agora, mas nos outros cursos todos, De a especialização. gente fornece tudo, né? Então, a gente fornece todos os breques, tubos, bandas quando necessários, todos os arcos, A gente tudo, fornece tudo, de tudo, tudo. gaze até os alicates. É, Então, assim, não tem essa de falar assim, ah, não vou poder fazer tal coisa porque não tenho tal material. Não, você tem porque a gente está emprestando. todo o material está Todo. aqui. Então, é assim, resina para colagem, E e assim, o que tem de sempre de melhor? melhor. Vai falar assim, o que tem de padrão hoje padrão hoje nas pesquisas? É Transbond, XT? Transbond. É isso que vocês vão ter para utilizar. Porque é o que a gente usa no nosso consultório. A única coisa que a gente pede em troca dos alunos é que façam tudo dentro da mesma forma que a gente faz. Então, a gente tem tudo lá dentro do instituto, então a gente busca passar para eles não só a melhor parte da ortodontia, mas também a melhor parte de como a gente tenta tratar o nosso paciente. Ser humano. Porque o meu paciente, eu vou querer tratar ele da melhor forma possível. Não só nos materiais, mas também desde assim do bom dia, como você tá, como foi esse mês, apertei muito, foi ruim os meus dias, lembrou de mim alguns dias. Sabe, é esse contato desde o início, porque é assim que eu trato com o meu paciente. Então é assim que eu espero que o meu aluno trate. E para isso ele vai ter todas as melhores condições, ele não vai ter que se Um preocupar com Atendimento nada. humanizado, né? É Exatamente. diferenciado, né? A gente procura. A Patrícia é psicóloga, né? A minha esposa, mãe do Pedro. E então, assim, ela sempre buscou essa situação. Vamos fazer, vamos fazer. A gente fala com todos os alunos, né? Lógico, cada um tem sua. Tem gente que é mais seco, tem gente que é mais, assim, voluntarioso, né? Mas a gente busca essa situação. E no paciente cirúrgico, esse é um paciente fragilizado, é um paciente que requer um colo de vez em quando, sabe? Então a gente precisa da atenção de uma forma, assim, muito especial a esse paciente. E a gente procura fazer alguma coisa nesse sentido. E é interessante porque o paciente ele percebe que a coisa vai evoluindo, né? Então ele percebe que esse paciente geralmente é um paciente que vem com outros tratamentos, não só às vezes um só, às vezes já mudou 2, 3 ortodontistas, né? Para chegar até a gente lá. Então aí ele tem que perceber e entender que ali a coisa é diferente, Ele tem que entender né? alguma coisa séria, que a gente está preocupado com ele, que ele tem uma série de pessoas que estão lá em prol dele, que estão lá para querer o que a gente para dar um de melhor para ele. Então acho que isso é muito Doutor, importante. dentro da. Giovanni, prepara pra gente o site aí, tá aí? Coloca bem na tela do YouTube, só pra gente. Eu queria. Tá aí? Dá uma subidinha aí, não sei se você consegue. A parte do conteúdo programático. Para aí, ó. Conteúdo programático. Doutor, eu queria que você falasse da importância desse conteúdo. Isso é baseado da forma que você trata o seu paciente, aquilo que você aplica no seu dia a dia na clínica, você está trazendo da mesma maneira que você faz com o seu paciente na clínica para a escola. Sim, exatamente. Se você for ver o conteúdo aí, ele abrange basicamente tudo que o ortodontista pode ter no seu consultório, né? Então, ele tem desde o paciente que tem um excesso, por exemplo, de crescimento de maxila ou deficiência de crescimento desculpa, excesso de crescimento de mandíbula ou deficiência de crescimento de maxila, um excesso de crescimento vertical, uma falta de crescimento vertical, como o Pedro falou, paciente com apneia, paciente com problema na TM, Pacientes assimétricos talvez pacientes sejam um dos maiores assimétricos, desafios que a gente que é tem aí. uma situação. Essa é a maior dificuldade, doutor Pedro? Talvez seja um dos pacientes mais difíceis, porque muitas vezes tem várias coisas associadas e você tem que entender por que que tem essa assimetria. Esse é o módulo, inclusive, que você perguntou do médico, né? Que a gente entra com um médico trabalhando com a gente, que é o Dr. Celso, que muita gente tem que pedir uma cintilografia óssea do paciente, muitos ortodontistas nem sabem que a gente precisa disso e para que serve isso.
né? Para você avaliar se o paciente tem alguma Na apneia alteração tem o em... doutor Ari, Tem o doutor Arida também, que é médico, que é esposo otorrino, da doutora Ana dona Célia. Ana Célia. Então, assim, a gente trabalha e estamos vendo. Então, assim, tem umas ideias novas aí, não sei se são tão novas, né? Do benefício assim, Antecipado. antecipado, que é muito polêmico. Uns acham que é bom, outros não tão. Cirurgia minimamente invasiva, né? Então, assim, são coisas. Por isso nós estamos com um monte de bucomaxilo, assim, que nós, pelo contato de muitos anos, né, conversando com esse pessoal, falou, olha, né, vou precisar da tua ajuda lá, vou precisar que você vá um dia lá, falar algumas horas com a minha turma lá, para a gente Volta aqui pra gente, Giovanni. definir algumas coisas, entendeu? O que eu percebi, professor, é que assim, o curso, a ideia do curso é tentar apresentar tudo que vocês faz no tratamento do paciente dentro da clínica, né? Aham. Exatamente o que você faz, né, com o seu paciente na clínica e também, ao mesmo tempo, resgatar um pouco da ortodontia, aquele paciente, aquele aluno que fez a especialização, Sim. você tem também todo esse trabalho para dar uma revisão na ortodontia, né? Ismael, isso eu acho que é um grande diferencial, porque eu fui observar no primeiro curso que eu dei, então tinha gente lá, não vinha Formado o em... pessoal de São Paulo lá, que eu dava pós-graduação em São Paulo. Cada um com uma formação, né? Então, aí eu fazia alguns comentários, né? Tipo, então aqui podemos fazer isso, aquilo, tarará, né? E aí a gente observava que ficava algumas coisas no ar, né? Então, aí passou-se um módulo, dois, falei, escuta, gente, eu tô achando que talvez a gente precisasse equalizar melhor a turma aí, né? Ah, seria legal. Aí eu comecei a fazer diferente. Aí eu comecei a fazer assim, pegava um pouco da grade, do horário, falava assim, então tá, então vamos tratar o paciente com deficiência de de- crescimento de mandíbula, tá? Então, quando é criança, é normal que ela tenha um perfil dessa forma, depois chega numa fase, ela começa a ter o crescimento mais da mandíbula do que da maxila, né? E aí você vê que a genética não é muito boa, ou que ele não está desenvolvendo bem. Então, qual que é o aparelho colocar e quando colocar, né? Para a gente não ver aquelas coisas absurdas, né? Aparelhos para avanço mandibular em criança de 7, 8 anos de idade, né? Que você pergunta assim, mas foi feita uma avaliação do surto de crescimento? Quando que é o momento desse crescimento? Não. Uai, como é que coloca esse aparelho lá, desse jeito, né? Eu já tive paciente de chegar no consultório com 10 anos de aparelhos, né? Que começou lá com 4 anos de idade e depois chegou com 14 para 15 anos, e o meu diagnóstico foi que precisaria de cirurgia ortognática. Ah, mas como assim? Ah, mas como assim? Você não percebeu em 10 anos a coisa, não? Então, é assim, tratamento que não foi efetivo porque não foi colocado no momento certo ou da forma correta. Então, a gente faz tudo isso, né? Nós desenvolvemos, por exemplo, um aparelho para protração de maxila, até o Pedro foi a monografia dele da especialização, e provável agora vai trabalhar no doutorado um pouco com esse tipo de paciente, que a gente faz a protração, traciona essa maxila, né? Mas qual que é a melhor época? Então, tudo isso aí, existe uma avaliação esquelética do paciente, qual que é o melhor momento. Então, nós começamos a observar que se a gente entrasse com essa situação, resgatando um pouquinho da especialização, pegar lá o que ele deveria ter, né, ou ter de conhecimento e trazer para o momento atual, e trazer o que está sendo usado de mais adequado, né, filho? Não sei se você quer complementar com alguma Não, coisa. eu acho que é isso. A gente tenta trazer porque, assim, as formações são diferentes, né? Sim, Quem forma com a gente já pensa na mesma linha de como a gente pensa, né? Agora, quem fez uma outra formação, não é que a formação seja pior ou melhor do que a nossa, é diferente. Sim. Então, os métodos de trabalho, algumas vezes são diferentes. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer assim, vamos mostrar como que a gente faria desde o início,
E se a gente não tiver êxito no nosso tratamento aí compensatório durante o crescimento do paciente, como que eu vou fazer daqui para frente, que é um paciente cirúrgico? Mas mostrar, então, esse paciente aqui, se ele está em crescimento ainda, e eu vou fazer um tratamento, tentar fazer um Um tratamento estímulo ortopédico, né, um estímulo de esquelético. crescimento aí do É. paciente, modelar talvez o crescimento, né, direcionar, como que eu vou fazer isso? Por que que eu vou fazer? Em que fase que eu vou fazer? Que foi exatamente o que meu pai falou. E se der errado, né? Se der errado assim, não porque você não tentou ou porque você não fez na melhor fase, porque o paciente não tem carga genética para crescer da melhor forma Não possível. tem condições genéticas, bagagem genética dele não era boa. Então, ele iria para a cirurgia mesmo, mas quantos outros que você pode ter tido um resultado positivo, né? Então, daí entra o paciente cirúrgico. Bom, então quando ele é cirúrgico, então ele vem geralmente assim, como nós vamos tratar? Daí entra todo o objetivo de tratamento, a mecânica adequada, ortodôntica, a construção do aparelho como deve ser, Até porque, sistema de Ismael, ancoragem, tudo, eu né? acho que é importante a gente falar para os alunos, por exemplo, paciente 3, um paciente que tem deficiência de maxila, um excesso de mandíbula, é um paciente que vai passar por momentos difíceis na infância e adolescência, ele vai passar por bullying. A gente sabe que crianças não são fáceis, né? Crianças muitas vezes são más nem porque elas querem ser, porque elas são ingênuas, elas não sabem que elas estão sendo más com o outro. Sim. Então, acho que é muito importante a gente mostrar, falar assim, isso não vai tirar o paciente da cirurgia, porque é um paciente que tem toda a característica de ser um paciente cirúrgico. Então, ele tem um grande erro desde a infância. Mas eu acho que é nosso papel mostrar para eles assim, a gente pode fazer um tratamento nessa fase que ele vai passar de uma forma melhor, vai ter um convívio social melhor durante sei lá, o início da adolescência. Lógico que no final ele vai estar terminando de crescer, ele vai ter o crescimento de forma inadequada, a discrepância que ele tem, mas ele vai, durante uma fase grande da vida dele, ele não vai ter mostrado tanto esse erro. Então você pode fazer algumas adaptações, deixando claro para a família desde o início, que é um paciente cirúrgico, que ele vai ter que operar, mas que a gente vai tentar fazer o nosso melhor para durante uma fase inicial da vida dele ele ter boas condições sociais, né? Professor, eu falando com o Buco Maxilo em São Paulo, recentemente agora, e ele estava contando sobre, eu estava comentando com ele sobre esse curso que você vai dar lá em Campinas, e ele falando assim, pô, esse curso é muito legal, tal, deveria ter aqui, enfim, a gente falando sobre você. E ele falou de um caso, por exemplo, que eu acho que deve ser a coisa mais difícil para o ortodontista, que a ortodontista começou a tratar o paciente, preparar o paciente para cirurgia ortognática. Em determinado momento, a ortodontista disse assim: Olha, você tem alguém que consiga fazer, não tem problema nenhum, meu paciente, e finalizar, porque eu não estou conseguindo. Então, assim, ele achou da parte dela muito gentil, porque ele também estava Honesto. vendo que ela não estava conseguindo e ele não sabia como dizer para ela, viu, tá errado. E já tinha voltado duas, três vezes. E o paciente estava no meio dizendo assim: o paciente estava percebendo que tinha alguma coisa errada, É. porque ele falava com o paciente, mandava para ela fazia e voltava. E aí o paciente querendo operar, com aquela ansiedade de operar. Então, assim, eu queria que você falasse quais as vantagens, porque isso deve ser a pior coisa pro cirurgião, Olha, né? a primeira coisa, assim, a ressaltar aí é o buco. O buco está certíssimo, ele não pode operar quando não estiver bom. Porque, na verdade, se a cirurgia não sai adequada, grande parte dessa responsabilidade é dele, porque foi ele que usou o bisturi, vamos dizer assim, né? Só que o erro começou lá atrás com o ortodontista, não que o erro não seja dele, porque ele tem um livre-arbítrio de falar, não vou operar, porque não está pronto, não pode ser feito nesse momento, né? Que seria o ideal, o correto, né? Mas às vezes cede até a pressão do paciente que está desesperado e ele fala, bom, chega uma hora, eu falo, bom, acho que daí não sai mais nada, então deixa eu ver o que eu consigo fazer. Parece que o cirurgião ele acaba desistindo do ortodontista, não quer desistir do paciente, né? Porque o paciente vai tentar fazer o melhor que ele pode pro paciente, mas ele desiste e fala assim: pô, já que eu Mas tô falando, tamo indo, tá voltando, tá indo, voltando, vamos operar como tá, porque parece que mais do que isso não vai. Mas, Ismael, isso é muito comum. Muito comum porque falta de organização dos pensamentos todos aí, do que poderia ser feito, acertar essa linha de conduta e perseguir essa linha de conduta. É isso que falta. Falta-se planejamento.
né? E o planejamento começa desde como, na ortodontia, como que eu vou montar esse aparelho, como que eu vou fazer primeiro o meu sistema de ancoragem, depois como que eu vou montar esse aparelho, como que eu vou fazer essa mecânica, essa movimentação para eu levar a coisa para acontecer de forma correta. Eu acho que o que dificulta muito também é que o planejamento pré-cirurgia você tem que ter. Não é um planejamento que você sai do início e vai até o final. Muitas vezes você tem que fazer o contrário. Você tem que falar assim: como que o meu paciente vai ficar no final? Porque você tem que saber como que ele vai ficar no final. Então, a partir do momento que você sabe como você quer que ele fique no final, que você vai tomar suas decisões para iniciar. Então, não é um tratamento que você inicia pensando assim: eu vou fazer isso para que ele fique assim no final. O tratamento cirúrgico não. Eu quero que o meu paciente fique assim no final. Então, o que que eu tenho que fazer agora para que lá na frente ele fique É assim? interessante. Eu acho que assim, todos os tratamentos deveriam ser feitos dessa forma, porque você já busca os objetivos finais, você fala assim, eu preciso chegar no meu incisivo com tanto no final, e eu quero que o meu molar esteja encaixado aqui dessa forma. Então, Eu quero que o meu canino esteja encaixado aqui. Então, é um tratamento como que eu vou terminar meu molar, como que eu né? vou terminar meu canino, como eu vou Então, terminar meus você tem que incisivos. enxergar isso, como é que você, lá no fim, no começo, não é fácil você pensar dessa forma, né? Assim, depois que você organizou seu pensamento, você fala, puxa vida, era muito óbvio que era assim, é muito tranquilo que é assim. Mas a gente, como o Pedro mesmo falou, nós não somos treinados para isso. Quando você vê, você lá está lá fazendo um movimentozinho que não era para ter sido feito. E aí você faz um movimento errado, é o que eu falo para os meus alunos, né? Você não planeja, você tem que montar um aparelho, você tem que fazer aquele negócio, passa o primeiro arco. Pois bem, 6 meses a mais, às vezes, para tirar a inclinação de um dente por conta da angulação que você já montou errado, por conta da necessidade de ter passado um fio na hora errada. E eu digo necessidade porque, às vezes, ele precisava fazer aquilo, né? Precisava, entre aspas, né? Não sei se precisa, mas ele tinha de fazer aquilo, vamos dizer assim, Precisava né? entregar alguma coisa, Só né? que a ortodontia é terrível, né? Porque você erra, o paciente continua te pagando para você acertar o que você errou, né? Então, é complexo isso aí, né? Nesse caso, professor, que o cirurgião, ele falou assim, pô, eu achei bacana da orto, Ótimo. Sim. ela foi humilde em dizer assim, doutor, eu não estou conseguindo. E para o bem-estar do paciente dela, ela falou assim, o senhor tem alguém que consiga finalizar o tratamento para a paciente operar? Isso não é comum, né, professor? O que é comum é não estar pronto, o cirurgião querer operar e o ortodontista se livrar e dizer assim, ó, tá pronto. É aquele negócio, né? Você passa batata quente para frente, né? É, que às vezes deixa de ser um paciente severo 2 para um paciente leve 2. Então vai continuar sendo uma compensação no final, né? Mas aí o ortodontista consegue fazer compensação, porque o erro esquelético do paciente é menor. E tem, eu falei antes de a gente começar a gravar, é, o cirurgião que eu gravei com ele, ele é ortodontista. E depois de feito a cirurgia, o paciente volta para você finalizar esse paciente, né? Ou seja, tem mais um período de tratamento. Então, assim, ele falava, às vezes, Mael, eu consigo preparar o paciente de um jeito, quando o paciente é meu, porque lá no final eu já sei como que eu vou fazer, porque eu estou fazendo o tratamento. Sim. Então, na verdade, é uma cabeça só pensando dos dois lados. Mas quando existe os dois lados, o buco e o orto, tem que ser a mesma coisa. Tem que ser, eles têm que se tornar uma cabeça, né? Que é o comum, né? Incomum é o cara que tem essas duas formações, né? O comum é que cada um fique Sim. no seu galho, né? Sim. Então, o que eu observo é isso, né? Eh, então, a gente tem visto uma procura, às vezes, de buco fazendo ortodontia, cansados de ver o tratamento inadequado. De orto fazendo buco, o senhor conhece alguém, professor? Tem Tem também. também, Tem. tem também, tem Tem. Tá também. pulando o muro. Porque, na verdade, é assim, né? O ser humano é difícil, né? E lidar com o ser humano é muito Sim. A gente complicado, né? viu muito durante essa pandemia, a gente vê hoje tanto que as pessoas estão um pouco tolerantes umas com as outras, né? Sim. Então, às vezes, o fato de trabalhar em conjunto já. Eu acho isso muito bom, trabalhar em Sim. conjunto, porque eu acho que uma pessoa só nunca vai conseguir resolver um problema maior do que duas. Então, por mais que tenha uma pessoa que é muito mais experiente do que as outras duas, mas ela sozinha, às vezes ela não consegue ver alguma nuance que duas pessoas juntas conseguem ver. Então, Sim. uma pessoa que seja orto, Sim. buco não consiga, mas eu acho que quando você tem visões diferentes, você consegue
vê de formas diferentes a Sim, mesma coisa. Você consegue ter Se opiniões podendo diferentes. dividir, é melhor, né? O sim. problema fica mais leve para todo mundo carregar, né? Agora, isso que você estava falando, o Buco, o Orto aí, né? Que Sim. faz as duas áreas, estava te falando, é comum, infelizmente, viu? Às vezes sai uma cirurgia redondinha, tal, e aí dali a alguns meses você vê que a coisa empepinou tudo. Mas como que empepinou? Não sei. E uma coisa legal, Ismael, que a gente Falta pensou o muito acompanhamento adequado, né? fazendo a montagem do curso é que são 12 módulos, mas eles não são mensais, eles são bimestrais. E o que que o aluno ganha com isso? Por que que ele ganha não sendo todo mês e sendo 12 módulos? Como ele vem a cada 2 módulos, em 24 meses ele tem condições de ver tanto o pré-tratamento, então o pré-cirúrgico, né, a descompensação, Início, e ele tem condições de ver como que você faz a finalização do paciente. Então, nesses 24 meses, um mês é o aluno que vai atender, no mês seguinte, quem vai atender ou é meu pai ou sou eu. Ou se o aluno for da região, ele também está ele livre tem a para opção também de ir lá atender o atender. paciente nesses meses que não tem o módulo do curso. Mas em 24 meses, a grande maioria Tem dos casos tratamento. cirúrgicos, a gente completa, assim, É lógico que tem caso que enrosca um pouquinho mais, né? casos que precisam de distração, E, casos que precisam de grandes que você está lidando com o movimentações. ser humano, né? O ser humano, às Às vezes, vezes você precisa da ajuda do paciente e às o vezes cara também quer, ele quer, quer, você fala, usa um elastiquinho aqui para me ajudar, e o cara não não usa. usa. É, depende muito do paciente, o tratamento também, né? Também, né? Tem uma parcela de todos. É lógico que a principal parcela aí é do ortodontista e do bucomaxilo, né? Mas o paciente, se ele não cooperar, a situação não vai, não tem jeito, né? Professor, dentro da bucomaxilo existe um dado sobre a cada quantos pacientes na clínica X é cirúrgico, né? E obviamente, como o cirurgião ele quer operar, o número provavelmente é diferente do Sim, ortodontista, mas dentro da realidade da ortodontia, qual que é a média, assim, baseado lá na sua clínica, esse então, número? a nossa clínica não serve muito de Porque a parâmetro. gente acaba recebendo mais do que talvez o normal. A gente recebe muito Ah, denúncia e sim. encaminha para a Não é a gente. realidade da ortodontia, Mas né? eu acho Do que assim, a paciente. gente tem dois dados muito legais que geralmente a gente cita bastante quando a gente vai nos simpósios, né? Que a gente sempre cita que aqui no Brasil foi perguntado, se não me engano, o professor Capelosa, É, né? as Há muitos pesquisas anos que eles atrás, as fizeram, e pesquisas também, que falam de 8 a 10%, mais para 10%. 10% dos pacientes. Só que o Andrews, quando foi perguntado na Dental Press quanto por cento do consultório dele ele opera, ele falou em 20%. E assim, o cara é talvez É o maior ortodontista do mundo. é o papa da O seu tá ortodontia mais ou menos assim, moderna. professor? Não, então, É, eu acho que sim, mas não porque mas eu acho que assim, se o Andrews, que é um grande ortodontista, talvez o maior do mundo, tem né? 20% dos pacientes cirúrgicos, o que que a gente está fazendo que a gente não está diagnosticando esses Professor, pacientes? essa é uma pergunta boa, um questionamento bom para a gente discutir um pouco sobre isso. A avaliação, a forma que você enxerga o paciente, o diagnóstico, é isso que faz a diferença quando você tem esse número diferente de pacientes Então, cirúrgicos? Como que é isso, eu professor? acho talvez pela minha longevidade na ortodontia aí, né, por muitos anos, né, dentro da ortodontia, eu falo que eu não preciso de mais insucessos. Eu já tive todos ou quase todos já. Então, eu procuro tentar acertar mais ou errar menos, né? Então, dentro dessa situação, eu não sou tão corajoso e não também, assim, encorajo o Pedro a ter atitudes heróicas, porque eu já sei que aquilo não vai dar certo. E não dando certo naquela situação, é o que eu recebo no consultório. É o cara que falou assim: ah, eu fui lá, ele falou que ia melhorar, que ia dar uma melhora, não sei o que, mas a coisa não anda. Não anda porque não tem jeito de andar. Não dá para ir para lugar nenhum. E aí essa pessoa fica insatisfeita. Aí quando ele volta e vem no teu consultório, você fala, ó, teu caso é cirúrgico? Ele fala, tá bom. Porque já Porque ele estão já tentou, ele insatisfeitos, ele já, já fez de tudo que ele podia ele já fazer. bateu a cabeça todo quanto é lugar possível e imaginário, né? Então, assim, o que eu não quero é ser esse cara que leva meu paciente para ficar batendo cabeça, né? Eu estimulo meus alunos a enxergarem essa situação. Ah, mas não dá para dar uma melhoradinha? Ah, tudo dá para dar uma melhoradinha, só que aquilo te interessa?
para nós, a nossa clínica, não. O Pedro aprendeu desde jovem na odontologia que não. Não, porque aquilo é pepino. O cara vai te apurrinhar a vida inteira depois. Eu acho que assim, a pessoa pensa, eu tenho que pagar os meus boletos no final do mês. Eu entendo, todo mundo tem que pagar os boletos. Eu tenho que pagar os meus, meu pai tem que pagar os dele. Mas será que vai valer a dor de cabeça que você vai ter? Porque um tratamento ortodôntico não é um tratamento que o paciente chega, ele vem uma vez na sua clínica e vai embora. Você acompanha ele. Então, mês que vem, ele tá lá de novo. Talvez em menos de um mês, porque talvez aconteça alguma coisa nesse meio tempo e ele volta. Então, será que você vai conseguir conviver sempre com essa coisa na sua cabeça, falando assim, será que eu tô fazendo a coisa certa? E começa depois a reclamar, sabe? Todo mundo tem esse paciente. Quando eu dou aula, eu sempre brinco, ó, todo mundo tem, eu tenho, todo mundo tem, né? Ah, então, assim, você quer isso? Eu não quero. Como é que eu faço para não querer? Eu não entro em tratamento heróico. Não entro em bola dividida, falando aí pensando na Copa do Mundo, eu não ponho o pé para o cara dar uma martelada no meu pé. Não faço isso. Eu não faço porque eu já sei que aquilo não vai dar certo. E Esse, qual que é o jeito para dar certo? Muitas vezes é cirurgia. E quando o paciente fala, não, não quero, meu amigo, seja feliz. Pega a sua documentação, pega suas coisas e vai achar alguém que faça. Porque vai ter alguém que faça. sim. Só que assim, é um paciente que você sabe que pode ser que em algum momento ele já está infeliz com o que foi proposto para ele nesse tempo. Só que ele também está buscando solução. Então, quando ele quiser solucionar, quem que deu o diagnóstico? Porque quando o paciente paga uma consulta, para mim, eu tenho o dever de dar para ele um diagnóstico. Eu tenho que falar para ele o que, que tem que ser feito com ele. Porque ele está me pagando uma consulta. Sim. Eu não tô lá para fazer um favor, para dar uma olhadinha. Eu não dou uma olhadinha, eu faço uma consulta do diagnóstico, eu dou plano de tratamento pro meu paciente. Então, eu acho que é importante a gente falar isso para ele. E assim, se você foi o primeiro que deu o diagnóstico, quando alguém falar de novo para ele assim, ah, você tem que fazer cirurgia, quem que vai vir na cabeça dele? A pessoa que acertou o diagnóstico lá atrás. Uma coisa que eu percebo que tem bastante variação dentro da minha experiência em falar com os cirurgiões é com relação ao tempo de tratamento. Isso é uma coisa que varia muito, professor, de cirurgião para cirurgião, de ortodontista Sim, para ortodontista. Qual que é a média mesmo do tratamento? você sabe que esse tempo atrás eu comecei a pensar um pouco nisso. A gente está sendo muito pressionado com isso também, sabe, Ismael? É óbvio que você tem que ser o mais rápido possível, né? Mas não é uma corrida de 100 metros isso, sabe? É, né? Você fala assim, ah, é que hoje tem. Eu preparo em 6 meses. Tem caso, eu já terminei caso com menos de um ano entre montar, operar e terminar. É o, é o comum meu? Não, não é o comum Eu meu, acho que não é o comum de né? ter quase ninguém ter Agora, caso. demoro 3 anos? Também não, né? Então depende da situação. Por exemplo, é um caso com extração, né? Se você perguntar para o Pedro, né? Você prefere um caso que vai para cirurgia com extração ou sem? Deve Com preferir certeza, sim. sem. Por quê? Porque é mais rápido. Movimentação menor. Você tem menos dente para movimentar. Você tem translação de dente menor. O dente vai ter que percorrer menos o alvéolo, sabe? Para você chegar na posição. Agora, eu pego um paciente cheio de mutilações, cheio de complicação, falta dente aqui, falta ali, onde eu ancoro isso, tá bom, tem ancoragem esquelética, consigo muita coisa nesse sentido, mas movimento aqui, movimento ali, tarará, a coisa complica, né? Então, são casos que demoram um pouco mais. O Pedro falou assim, da simetria lá. Falou, dos casos, esse é o mais complexo? Tá, é um dos mais. Por quê? Porque, às vezes, você tem que acabar até operando sem o paciente estar 100% pronto. Por quê? Eu tenho que falar para o cirurgião, olha, eu não consigo mais dar torque, levantar esses molares do lado inferior direito, por exemplo. Por quê? Porque não dá, a oclusão do cara não deixa, a musculatura não deixa. Então, nós vamos operar nessa situação? Não vamos operar do jeito que ele estava inicialmente, mas vamos operar nessa situação depois, a musculatura, tá? A estrutura óssea, o encaixe dental está muito mais favorável, aí eu finalizo.
né? Esse não é o tempo não é o principal objetivo seu. Não, mas é algo que a É gente um fator Preza, um importante. fator importante. isso. Porque na cirurgia ortognática tem o tempo cirúrgico, que aí Sim, são outras propostas, com questão de pós-operatório e tal, tudo mais. sim. Só que a bucomaxilo, cada vez mais, eles batem no tempo de tratamento, que é rápido, porque o paciente quer operar, e não só o paciente, o cirurgião também quer operar, É enfim. lógico. Então, assim, só que eu percebo uma coisa, o senhor falou num simpósio, que assim, você entrega o paciente para o cirurgião e depois o paciente volta para você. Sim, Sim. Na verdade, assim, você dá o pepino volta para você. ué. Então, assim, você que cadencia o tempo ali, né? Na verdade, o negócio está muito mais na sua mão do que na mão do É, cirurgião, né? é como você falando em pepino, né? Então eu pego um pepino. Então eu peguei, o Pedro pegou um pepino lá. E se eu mandar um pepino pro cara, provavelmente eu vou receber um pepino de volta. Então eu tenho que pegar aquele pepino e transformar, talvez, ele em morango, entendeu? Para o cara chegar lá e degustar, falar, pô, ficou É, bacana. e eu acho E aí legal ele me devolve um, sei lá, o que que é melhor que o um morango? sundae. Sundae de morango, né? É, Pronto. Talvez seja isso aí, mas né? eu acho que é interessante falar em tempo de tratamento, Ismael, porque assim, pacientes com grandes discrepâncias, você tentar compensar ele, porque eu falo tentar porque você não vai conseguir, vai demorar muito mais tempo do que você preparar para a cirurgia. Então, quando a gente fala para o paciente que o tratamento dele vai ser mais rápido porque ele vai ser cirúrgico, eu não estou falando que é porque de outra forma eu faria mais demorado. Eu estou falando para ele que a forma de tratar ele é cirurgicamente. Não adianta tratar de outra forma, porque vai se estender até que uma hora alguém vai ter que desistir, ou o paciente ou quem está tratando, porque não vai chegar no final. Porque esse tratamento, quando você fala, vamos falar entre o rápido e o médio, é quanto tempo, professor? Então, A- depende. Por exemplo, quando você extrai, então aí, se você tiver um apinhamento muito grande, né? E você dissolveu o apinhamento, sobrou pouco espaço para você fechar, é rápido. Agora, quando você extrai, Porque tem né? uma curva de espessura acentuada, rápido 2 anos? Total, entre pôr É. e tirar o aparelho, ou talvez até menos. menos talvez, né? Hum. Agora, vamos supor, você extrai e você tem que fazer grandes movimentos em bloco dentro do osso, aquilo demora mais tempo. E isso não é porque a tua ortodontia foi menos eficiente, é porque biologicamente tem que ser daquele jeito. Você pega um paciente face curta, um paciente Sim, divergente, bem braque, lembrado. musculatura muito forte, Esse cara não é movimenta. muito difícil movimentar. Então, o tratamento normal para esse paciente seria um tratamento mais demorado. Então, você tem que saber qual que é o tipo. Um paciente que é face longa, você vai movimentar. O osso dele é muito mais. Ele aceita muito mais você fazer movimentações de corpo, só que você tem um outro problema. Você tem uma sínfise muitas vezes mais estreita. Então, você tem que saber o que, que você Você tem não em vai tirar um cada. osso fora do osso, o dente Dente fora fora do do osso. osso. Quer É. dizer, tudo tem, né? O lado bom e o lado ruim, você Sim. tem que saber. Então, hoje, com o tempo, e você sabendo fazer esse diagnóstico e você tendo condições de saber, olha, quando eu vou tratar um paciente de face curta, não adianta eu falar para ele que eu vou tratar ele muito mais rápido, porque não vai ser assim, né? Agora, como que eu posso fazer para tratá-lo mais rapidamente? Ah, nós temos algumas situações que a gente pode colocar, alguns aparelhos extras junto com a ortodontia, que eu consigo quebrar essa cadeia muscular forte, tirar esse imbricamento oclusal que não deixa esses dentes se movimentarem, e aí eu consegui um movimento mais rápido, né? Eu vi um cirurgião falando que o maior pepino dentro da cirurgia, quando o paciente chega para operar, é quando solta o bracket no meio da Pois é, cirurgia. Por que que acontece isso, professor? então aí vai desde escolha de material inadequado até técnica operatória ruim, né? Eu acho que O é cara legal vai falar colar, não consegue colar direito, né? que Deixa umedecer, usa bracket, fica preocupado com o custo de material, né, filho? é, Não dá. é um tratamento de, vamos lá dizer, tempo aí 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Se você não puder diluir dentro do seu custo, porque assim, o mais caro dentro de um tratamento não é o meu material, é o meu tempo. Agora, se você não conseguir diluir dentro desse tempo todo o seu custo do material,
a sua conta está sendo errada desde o início. Você que está fazendo conta errada e dando pior para o seu A paciente. grande maioria das vezes, que pelo que eu observo, Ismael, é geralmente uma técnica inadequada ou a necessidade dele fazer um tratamento dentro de um período que não é adequado, ou seja, ele marca um período de fazer uma montagem do aparelho onde não tem tempo, a sala de espera às vezes está muito cheia, tem muita coisa para fazer, o cara muitas vezes tem que trabalhar sem um auxiliar, né? Ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, ele não consegue executar de forma adequada, né? Outra coisa Então, importante é o arco cirúrgico também, né? Que acho que sim, nossa, muito bem lembrado. muitas vezes o que acontece não é que o bracket solta, é que o gancho que o cirurgião ia amarrar, por exemplo, os fios na fixação transcirúrgica, o gancho que ele ia amarrar solta. Então, o que que é importante? Dentro do conteúdo programático, tem ali, acho que a gente não chamou atenção, mas a gente fala muito sobre a confecção do arco cirúrgico. A gente gosta de trabalhar, e a gente vê que os cirurgiões gostam de trabalhar dessa forma também, que a gente faz o arco cirúrgico todo soldado. Então, eu não vou ter o risco, porque, assim, uma vez que meu paciente dormiu no centro cirúrgico, ele tem que ter as melhores condições possíveis para sair com o que foi planejado para ele. E eu sei que eu fazendo um arco cirúrgico soldado, eu estou dando as melhores condições para o meu cirurgião poder fazer a melhor cirurgia para o meu paciente. Então, quando meu paciente vai operar, então vai operar, hoje é segunda-feira, vai operar amanhã, terça-feira, às 7 da manhã o paciente. Eu vou dormir essa noite tranquilo, porque eu sei que meu Brecht vai soltar se o cirurgião for bruto maxilo, né? Mas meu gancho não vai soltar, porque meu gancho está soldado. Então, isso é uma coisa importante. Eu dou condições para o cirurgião fazer a melhor A gente, cirurgia. a gente vê erros assim básicos, sabe? Assim, de casos relatados pelos bucos que vai fazer uma expansão e o RAS ou o IRAX solta durante a cirurgia, né? Então, erros desde da escolha da banda, né? Até coisas assim. Agora, soltar um bracket ou outro, ser Acontece, faz sincera, parte, faz isso parte. pode acontecer, né? A gente tem tido sorte de operar com um pessoal que eu falo para eles, Essa falo, ó, vai pergunta devagar, cara. Essa pergunta que eu vou fazer para você eu normalmente eu faço para o cirurgião para ele dizer para o paciente como ele escolhe Um ortodontista, né? como ele escolhe o bucomaxilo. Ao contrário, a pergunta é do cirurgião para ele indicar para o paciente como que ele escolhe o bucomaxilo, mas é o cirurgião dizendo para o paciente, olha, para você escolher um bom bucomaxilo, você precisa prezar por isso, 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 Tá. isso. Ele dá a dica. Esse é o conteúdo que a gente sempre faz com o bucomaxilo. Agora, como a gente está fazendo um conteúdo para ortodontista, Uhum. o ortodontista não tem o bucomaxilo, ele não conhece o bucomaxilo. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: qual que é o melhor caminho para o ortodontista escolher um bom cirurgião bucomaxilo? É Então, difícil essa pergunta. É É, é, difícil, você doutor tem que Pedro. conhecer a eu acho que vai pessoa, muito tem que de. conversar, né? Começa na empatia. Eu acho que assim, você conhecer a pessoa, a pessoa ser aberta a te escutar, a conversar com você e entender como que você planeja e acho que ter E nem, conversa aberta. Administrar nem caso tem. cirúrgico, você acha que é o suficiente, Sim, eu professor? acho que muitas vezes, né? Ajuda. Essa semana passada eu fiz uma Que é consulta, difícil isso, né, né? de uma paciente que ela veio do Mato Grosso, transferida, né? Mudou-se aqui para a região de Campinas e me achou, foi lá, né? E daí ela falou assim, ó, vou operar com essa pessoa aqui. Você conhece? Não, não conheço. Daí ela falou assim, ah, vou te mostrar o... O portfólio. Aí abre o celular dela e começou a mostrar. Falei, olha, aparentemente são casos que estão bons, né? Tudo bem, mas é uma questão de eu conversar. Então, o que eu digo muito para o ortodontista, que ele anda muito assim, com autoestima baixa, né? Então, às vezes ele tem receio de conversar com o buco, talvez ou falta até de conhecimento. Então, ele não tem que. É uma troca de conhecimento, como o Pedro estava falando aqui, é uma empatia. Você tem que sentar com ele e falar assim: o que que você precisa de mim? O que que eu preciso de você? O que que eu posso te dar e o que que você vai me dar? Para a gente acertar essa situação. Agora, dentre elas, não pode, por exemplo, ficar soltando o aparelho inteiro na hora da cirurgia. Não dá, né? Então, eu estou vendo muito bucomaxilo agora, colocando aqueles parafusos De de fixação. fixação lá. Por quê? Porque eles não confiam nem no bracket do que o cara colocou, muito menos no fio cirúrgico, né? Então, é ao mesmo ponto, assim,
que eu falo para os meus bucos, ó, você vai operar, se você precisar ficar desgastando os dentes dos meus pacientes, ele não está pronto para ser operado. Você tem que mandar ele de volta É que para é uma mim. prática, isso que ele está falando é uma prática muito comum, talvez muitos ortodontistas não estejam familiarizados, os bucos com certeza estão. Que quando o paciente não está com os tórax adequados posteriores, para o buco poder encaixar bem os dentes do seu paciente e operar, ele vai passar a broca na cúspide de todos os molares do seu paciente. O paciente não vai ter mais cúspides, não vai ter mais fossas, ele vai ter Planos. planos para encaixar. Então, se você tem que desgastar, é porque o paciente não pode operar. O paciente não está pronto para operar. E uma frase que meu pai sempre fala muito, que eu sei que ele gosta, que é do professor Antônio Araújo, é que assim, não existe uma ortodontia bem feita que vai corrigir uma cirurgia mal feita. E não existe uma cirurgia que vai corrigir uma ortodontia. Então, os dois têm que trabalhar juntos desde o início e se entender. Eu acho que toda vez que a gente vai começar a trabalhar com um cirurgião novo, o primeiro passo nosso é: deixa eu ligar para ele, deixa eu ir lá conversar com ele. A gente já saiu de Campinas para São Paulo para conversar com mais de um cirurgião. Por quê? Porque, lógico, eu não vou pegar agora um avião e vou lá para o Mato Grosso, como meu pai falou, né? Mas assim, eu vou ligar. Hoje em dia, você abre um Google Meet, você abre um Skype, você abre um Zoom, você vê a pessoa. Porque eu acho que é importante você ter esse tete-a-tete, você olhar. Ô, professor, eu vou fazer uma pergunta mais difícil para você, que eu sei que você não tem problema nenhum com pergunta. A sua paciente foi lá e mostrou para você, por exemplo, a referência do buco. Se você tivesse olhado e aquela referência não fosse boa para você, porque assim, ó, tem uma responsabilidade aí que põe na balança da cirurgia entre o Isso. ortodontista e o cirurgião. De quem é o papel em, de repente, dizer assim, porque é, a arma tá na mão dos dois, só que Sim. tem uma arma que solta bazuca e tem um outro que dá um tiro de espingarda. Eu não sei se eu tô errado na É, minha comparação. então, O que você deveria fazer? Eu tô falando para você falar pro ortodontista. sim, sim. Então, mas foi o que eu falei para essa moça. Eu falei, olha, eu preciso conversar com ele. Trocando um pouco de Informação. experiência, informação entre os dois, a gente já sabe se vai dar certo ou não. Você não precisa de muita conversa para você ver com quem que você tá lidando. Porque aquilo que ela me mostrou, é lógico que são os casos bons, né? Ninguém põe na sua vitrine os casos ruins. Então é uma coisa muito lógica. Ainda até falei para ela, falei, esses são os casos que deram certo. Agora nós precisamos saber qual que é o índice de acerto do colega. O índice de acerto, não estou falando em 100% que Sim. ninguém vai, Ninguém né? vai ter. Mas o índice de acerto dele é alto, ou ele pegou 10 casos para dar um O certo? Porque insucesso foi por conta de erro cirúrgico ou erro de preparo? Por que É. que ele não teve sucesso nesses casos? Qual que foi o detalhe que impediu de ter Então, mas é assim, você tem que ter liberdade para falar. Eu tenho, porque depois, é o a que o conta Pedro vai chegar para você, não falou, vai? que o professor Antenor Araújo, uma das palestras que eu fui dar uma vez, ele deu palestra logo acho que em seguida, que ele falou essa situação, eu gravei isso, e sei lá quando, isso já faz, deve ter uns 20 anos atrás, e eu não perco essa informação na minha vida, porque é pepino depois, né? Pai de filho feio, ninguém se Mas então, apresenta, a né? pergunta é: o filho é de quem? É seu ou é do cirurgião? é Dos dos dois. dois? Dos dois e problema. Pais divorciados com litígio, um querendo matar o outro, entendeu? É uma situação ferrada, cara. É ruim pra caramba isso aí. É muito ruim pra todo É, mundo. porque se dá errado, o buco fala assim, não, porque o ortodontista não fez não sei o quê. E o ortodontista fala assim, não, porque o cirurgião não operou não sei o quê. Por isso que é importante estar tudo Porque a, muito bem conversado. a pergunta que o orto deve fazer para o cirurgião no final da preste a operar, qual é a pergunta que você tem que fazer para o cirurgião para dizer assim, olha, Sabe aquela historinha foi bom pra você? Perguntar antes, né? Tá bom pra você? Tá do jeito que você quer? É assim que você esperava? Ou você quer que eu faça mais alguma coisa? É isso que eu pergunto. eu fui numa reunião de orto, um meeting de ortocirurgia com o professor Dr. Fábio Sato, e teve uma coisa, uma pergunta que um ortodontista fez, e ele não fez uma pergunta, ele fez um questionamento que faltava entre o buco e o ortodontista. E em alguns casos o professor Fábio Sato falou que faz. Nesse final, quando você vai fazer um resumo da cirurgia, é o buco, o orto e o paciente junto. Sim. Porque assim, aí o que acontece? Porque qual que foi a discussão lá?
ele disse que o problema é seu, ó, ele disse que não sei o quê. Então, Sim. é esse assunto, junto com o paciente, dizendo assim, olha, a gente planejou o seu caso, doutor, tá tudo certinho, porque ali você está dizendo para o paciente, olha, você viu ele dizendo que estava tudo ok, então É, Sim. o problema não é meu. O ortodontista questionou isso. e é bem por aí, ele está certíssimo. É, ele falou. Porque depois, muitas vezes, você rola a bola, né? Na porta do gol, o cara só para chutar para dentro, o cara chuta por cima do gol. Difícil, né? É. O cara pega e, sei lá, faz alguma coisa inadequada e depois ninguém quer assumir. Então, é assim, olha, quando eu aprendi uma coisa muito importante, né? Hoje a gente tem feito muito em scanner, né? Mas quando eu tô com modelos nas mãos que vai pro buco para ele falar, ok, o que que eu faço com esse paciente? Né? Com esse modelo, na verdade. Eu risco todo onde eu quero aquela oclusão. E eu falo, olha, você tá vendo, meu paciente? Ó, você vai ser que essa mordida aqui, ó. Entendeu? Daí eu passo a bola para frente. Mas mesmo assim eu pergunto, né? Só que antes de chegar nesse momento, a pergunta não é agora, né? Se eu perguntar em cima dos 48 do segundo tempo, não dá, né? Você tem que perguntar lá no meio do jogo, né? Deu um intervalo, tá? Reúne o técnico, os jogadores, né? Reúne a comissão lá, chama o pessoal que tá participando da brincadeira toda, fala, e aí? Tá andando bem? Tá andando mal? Precisamos mudar? Nós vamos mudar. E agora que a gente faz? Não é lá no final da tua brincadeira, do teu jogo, do teu tratamento, né? Você tem que conversar isso antes. É antes que se conversa. É no começo, é no meio, chega no final, no pré-cirúrgico, é isso aqui ou não é? Entreguei adequado, né? Por exemplo, né? Quando eu vou operar a primeira vez com uma pessoa, eu pergunto assim: você quer banda ou posso colar os meus molares? Por quê? Eu não sei, ele não me conhece, ele não sabe como é que eu colo um bracket ou não, qual que é o índice de queda do É. meu bracket. Posso trabalhar com bracket estético? Porque É, tem cirurgião que às vezes não quer que você trabalhe, sim, porque ele não confia nos brackets estéticos, porque a gente sabe que muitos não são confiáveis mesmo. Então a gente pergunta, posso trabalhar? Porque às vezes isso é um empecilho para o paciente. E aí a gente tem que falar assim, não, porque eu trabalho com tal bracket que eu sei que não vai ter problema. Já operei tantas vezes com ele e não tive problema. Então eu tenho que deixar o cirurgião seguro também, que eu vou estar trabalhando com o que tem de melhor. não pode dar problema ortodôntico na hora da cirurgia. Ponto final. Não pode. Para isso acontecer, você tem que ter condições de trabalhar antes, né? Trabalhar adequadamente antes. É isso que a gente preza. É por isso que nós montamos esse curso, de tanto escutar a conversa. Eu brinco, né? Converso muito com Buco, a gente brinca, né? Fala essas pessoas, também vocês são muito bruto, não sei o que tal, mas eles falam assim, pô, mas vocês também colam com o que esse material que vocês colam, que cai só de a gente olhar para o Cola bracket? Prit, né? Ô, Eu professor, falo, e eu brinco, eu falo assim, ó, se soltar bracket meu, é falta de cuidado teu. Meus brackets são colados. o que que você diria para esse ortodontista que eu já encontrei esse ortodontista e perguntei para ele, eu falei assim, doutora, você faz tratamento ortocirúrgico aqui? Eu falei assim, não, eu não trato paciente cirúrgico, eu não trato, eu não mando paciente meu para cirurgia ortognática. É, é um caso que você vai dizer assim, existe esse ortodontista? Lógico. Sim, Bastante. né? A pergunta é, doutor Pedro, o que que esse ortodontista precisa saber e entender? Porque o paciente existe, o problema existe. E esse ortodontista, ele não quer tratar, ele diz, ó, eu não trato o paciente cirúrgico. É medo, o que que ele precisa saber? O que que é, doutor Pedro? Porque o paciente precisa da solução, né? Eu acho que o começo é falta de conhecimento diagnóstico. Eu acho que esse é o principal fator. Ou talvez a pessoa tenha o conhecimento diagnóstico, mas tem medo de diagnosticar o paciente e perder o paciente, porque o paciente não quer ouvir que ele é cirúrgico. Só que a partir do momento que você deu um diagnóstico errado para o seu paciente, todo o resto dali para frente vai estar errado. Então, você tem que tomar cuidado para não fazer um diagnóstico inadequado para o seu paciente. Eu acho que o principal fator está no diagnóstico, Samuel. Eu acho que a resposta ideal para isso é você está diagnosticando errado, você está planejando errado, você vai estar finalizando E eu acho errado. também, filho, o principal fator é falta de conhecimento. Isso é ponto final. Acabou.
E o segundo lugar é falta de experimentar um tratamento adequado. Pode ser. Uma vez que você faz aquilo e você vê que não te doeu nada, que você fez o bem para alguém, por que não fazer? É, porque a pessoa muitas vezes fala assim, não, pelo amor de Deus, não faça essa cirurgia. A pessoa não sabe como que é. Isso beira a ignorância. A cirurgia mudou muito de anos pra cá. O tratamento ortocirúrgico hoje a gente teve uma paciente que operou, foi quinta-feira que ela operou? Quinta-feira. Foi hoje no consultório. Se você vê ela, você Tem terceiros molares que fazem estrago pior do que aquilo. tem muito terceiro molar que faz estrago muito pior. Tem paciente que fica com muito mais edema no terceiro Muito, molar do Ismael. que estava ali. Fazer uma prótese total de implante. Sim, Mas é. protocolo de Protocolo implante, de eu implante. acho que muitas vezes é bem mais agressivo. É aquele negócio, sabe? É assim, ó, tem ortodontistas e ortodontistas, tem buco e tem bucos, né? Que você tem que saber. E tem que saber que lado que você vai estar, né? Você é aquele que sabe fazer ou você é aquele que é curioso? Se você é curioso, você vai ser sempre curioso. Você vai, será que eu faço isso ou não? Né? Ele sempre vai ter medo de fazer, porque ele não tem aquele know-how para aquilo. O que é interessante, né, professor? De repente, para esse ortodontista que tem medo, ou que de repente ele teve um caso, né? Porque Mal sucedido. mal sucedido, ele pegou medo, né? É. Então, assim, para você que já aconteceu isso, você precisa ligar no. Qual que é o telefone do Dr. Melquiades? Bater um papo com ele na meia hora, fazer uma chamada de vídeo e você mostrar os casos. Porque, assim, E eu acho depois que que a pessoa pega o gosto pro negócio, é eu tenho diferente, né? vários alunos, ex-alunos, que fazem isso com perfeição, mas perfeição. Tratam tão bem, tão rápido quanto a gente trata, com a mesma, assim, desenvoltura para a situação, conseguem conversar com o buco e com o paciente com a mesma tranquilidade que a gente conversa, E o porque torna-se Uma coisa que é corriqueiro. importante Agora, você também. vai perder esse Sim, paciente? Que não, bobagem jamais. absurda. É. Uma coisa que é importante também, ô, professor Pedro, a gente frisar que o curso ele tem os 12 módulos, mas a minha pergunta é o seguinte: imagine se que esse aluno fez, tratou o paciente e ainda ele tem uma pequena insegurança, que isso pode acontecer. Você tem, sei lá, 10, 15, 20 alunos e de repente um ou outro aluno ainda não tem. Existe algum suporte que a escola propõe para esse aluno, Sim, de sim. repente, em dar algum. Porque esse paciente. Porque eu vejo isso muito na especialização, né? O aluno vai embora, depois ele parece que ele fica lá uma vez ou outra, ele é o professor, né? Tanto na especialização, qualquer curso que nós damos e outros professores dão também, você tem que dar um respaldo para o aluno, que é normal. Até você desmamar não é brincadeira. Sim. E a pessoa tem que sair em condições de falar assim, eu sei fazer aquilo, e aquilo demora tempo, né? Não é um procedimento que o cara faz hoje, faz amanhã, faz depois da manhã. Opa, não, o tratamento ortodôntico é longo, né? Então ele tem que dar tempo para a coisa acontecer e ele tem que entender que ele dá conta, né? E para isso a gente está sempre ali na retaguarda, né? Eu brinco muito no curso de especialização, né, que a gente vê, como meu pai falou, com autoestima baixa, né, muito inseguro. E vira e mexe, o pessoal tá fazendo alguma coisa, eu falo assim, viu como vocês são capazes? Viu como vocês conseguem? Porque parece que hoje as pessoas precisam um pouco desse reforço positivo, né, mostrar. Então, muitas vezes, a pessoa tá fazendo de forma correta, ela já terminou o curso, ela sabe fazer, ela tá conduzindo de forma correta, mas ela precisa daquele reforço positivo, né? Porque eu acho que você se dedicando bem ao curso, você tem tudo para sair fazendo bem feito. E durante os módulos todos, a gente tem os momentos lá que a gente faz orientação dos casos, né? Ah, legal, dos casos que o Sim, ortodonista tem. o aluno tem O liberdade de levar o aluno, ele caso. só tem que trazer bem documentado para você orientar. Isso é importante. Porque se vê uma documentação inadequada, não dá para você orientar. Mas uma vez bem documentado, a gente explica até como que você tem que fazer as fotografias, recortar essas fotos e montar um acompanhamento com um PowerPoint, por exemplo, para você ver como é que está caminhando, né? Como que ele tem que moldar esse paciente, como que ele tem que trazer para a gente fazer esse estudo. Ele trazendo aquilo lá, ele vai vendo que ele tem capacidade para fazer aquilo com tranquilidade. Eu falo para ele sempre assim, o que é difícil para você é difícil para mim também. A diferença é que eu já errei nisso antes, eu erro menos hoje. Então eu vou tentar te mostrar o caminho para você não sair batendo cabeça. É isso que a gente vai fazer. Agora, depende também do paciente, do aluno querer, né? Agora, se o cara vai lá,
né, só assiste uma aula e vai embora e não mexe mais com aquilo, fica meio difícil também para ele, né? Então a gente precisa, você precisa, como professor, ter esse momento de ajudar ele nessa caminhada para que ele faça as coisas de forma tranquila. Isso Esse, é normal para a gente fazer isso aí. esse acompanhamento é algo que o aluno tem durante o curso. Durante todo o curso. E se tiver algum pepino lá, o doutor Melquiades pode dar uma luz para você, te dar um caminho lá para você com Mas, relação ao Ismael, já caso. aconteceu, já vi meu pai de caso de aluno levar paciente no consultório para ele dar uma olhada, porque o caso travou. Isso quando eu era mais novo, né? Hoje em dia, acho que isso nunca aconteceu depois que eu estava formado, mas eu já vi casos de alunos levando o paciente mesmo, porque não estava sabendo. Ajuda os universitários. É, Pode trazer aqui? Pode trazer. Ismael, eu acho que a coisa mais honesta que você pode fazer para o seu paciente é quando você está vendo que a coisa não está indo bem, é falar assim: não tô sabendo para onde ir, preciso de ajuda. Quantas vezes eu faço isso dentro do consultório? Por quê? Porque eu tenho meu pai do meu lado com 30 e tantos anos de experiência. Então tem hora que eu olho e falo assim: ok, não sei para onde ir, que já acontece comigo. Até hoje tem casos dele que ele para e fala assim: ok, para onde que eu vou agora? Todo mundo tem isso. Sim. Então, você ter um respaldo, ter alguém com mais experiência, ajuda muito. Então, é muito importante. E ter essa humildade, muitas vezes eu paro o que eu estou fazendo, eu falo assim, um minutinho que eu vou pedir uma opinião. Porque eu estou pensando muitas vezes certo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu tiver um feedback positivo dele, um retorno positivo do Você meu vai pai, falando assim, tranquilo. aí eu falo assim, tá bom, pensei da forma certa. Mas o que eu faço? Muitas vezes eu falo para o paciente, ó, vou fazer isso, isso, isso. Aí eu falo, mas deixa eu confirmar, porque o que eu faço? Eu mostro que eu sei. E isso é muito importante a gente falar para os alunos, eles mostrarem que eles sabem o que eles estão fazendo. Pode ter alguma insegurança durante o processo, mas eu acho que é importante você mostrar que, que você sabe o que você vai fazer. Você tem aquele conhecimento lá. E o paciente cirúrgico, o que ele tem de diferente? É a forma que você vai abordar, né? Como que eu vou movimentar? Vou para cá ou vou para lá, né? O grande problema é que geralmente eles pensam como o Pedro falou. Eles sem querer estão pensando como compensar. E não é exatamente o contrário. É só isso. Ô Pedro, eu queria que você falasse, pontuasse, você vai pontuar as vantagens do ortodontista fazer esse curso lá no Instituto ICEL, baseado naquilo que a gente já falou, na questão da estrutura, mas eu queria que você pontuasse aí o máximo de informação do ortodontista em fazer esse curso com vocês, o que que vocês têm de diferencial, o que que vocês vão oferecer nesse curso, e depois eu queria que o professor Melquides pontuasse a vantagem desse curso pro bucomaxilo, porque a gente sabe que existe uma importância para o ortodontista e existe uma importância para o bucomaxilo, ao ponto de o bucomaxilo pensar em começar a investir nisso, porque assim, você como ortodontista, você está investindo para o bucomaxilo, né? Então assim, o quanto isso é importante, você pode pontuar para a gente nesse próximo curso que a gente vai iniciar agora em novembro, a importância do ortodontista estar participando dessa turma que vocês estão fazendo. Ismael, eu acho que para começar é você se diferenciar dos outros. Eu acho que todo curso que você faz a mais, todo conhecimento que você adquire, você está se tornando diferente. E eu acho que o mundo é um lugar para pessoas diferentes. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais diferenciado você é. Então, eu acho que para começar, todo conhecimento vem para você ser diferente dos outros. Você vai estar abordando uma gama maior de pacientes dentro do seu consultório. Você tratando pacientes cirúrgicos, para quem não trata ainda, então é toda uma gama nova, aí os 20%, 10% que seja de pacientes que hoje você não diagnostica de forma correta, que você tem sucesso hoje no seu consultório, vão se tornar um sucesso. Eu acho que esses são, além de uma atualização, né? Você vai estar renovando o conhecimento que você teve na especialização. Às vezes você terminou uma especialização há alguns anos, você precisa fazer uma reciclagem, foi como a gente comentou, esse curso ele vai abordar muitas vezes desde o início do tratamento até um tratamento cirúrgico. Então, desde um paciente em crescimento até um paciente adulto já cirúrgico. Então, tem um pouco de reciclagem do conhecimento também. E outras questões aí também de vantagem de fazer esse curso com a gente, tem o fator da gente disponibilizar todo o material, então muitas vezes o aluno não tem ainda, nunca trabalhou com tal material por N motivos, então a gente vai estar disponibilizando para o aluno
todo esse material para ele trabalhar, para ele conhecer. Vamos trabalhar muito com o digital, que hoje o planejamento cirúrgico não se faz mais cirurgia de modelos, né? Antigamente operava-se modelos, hoje não. O objetivo final é você dar, lógico, uma oclusão boa para o paciente, mas o paciente está muito interessado na face final. Então, fazer um planejamento 3D, ver o que vai ser melhor para o seu paciente, terminar com a face adequada. Então, fazer tudo muito digital, fazer toda a análise correta para o seu paciente, ensinar o que você tem que ver em cada análise, como que vai ser melhor para o seu paciente. Então, eu acho que a grande vantagem é você ter alguma coisa muito direta, direcionada a esse assunto, além da facilidade também de todos os alicates serem emprestados por nós, um ambiente, eu acho que isso a gente tem que agradecer muito também a minha mãe, porque ela torna todo o ambiente lá muito mais propício ao estudo, né? A gente tem até uma placa na nossa área de coffee, que é aqui se alimenta o corpo, a mente e a alma, né? Então, é literalmente isso. A gente está lá para alimentar, para ganhar conhecimento. Eu acho A que, estrutura que tem lá também é diferenciada, né, com professor? certeza. E sem falar, acho que eu falei alguns fatores, mas acho que o principal fator é que cada um vai ter um paciente. Acho que isso é muito importante. Então, eles vão ter o tratamento acompanhado do início até o final. Não só o caso dele. Eles vão acompanhar o caso dele e de todos os colegas que vão estar no curso junto com ele. Então, vão ver como foi planejado, como foi pensado, por que foi pensado e ver o acompanhamento de todos os pacientes que vão estar lá. Então, ele vai atender o paciente dele, mas ele vai ter condição de acompanhar vários outros pacientes durante esse tempo. Não vai ter um caso só. Ou seja, durante o curso ele tem condições aí de estar a par de no mínimo pelo menos 10 pacientes aí, né, professor? Na verdade é assim, olha, no próximo módulo a gente projeta o que está acontecendo com todos os pacientes. Então, do paciente A ao Z, é tudo projetado. Olha, foi feito isso foi um acerto, isso foi um erro, não deveria ter sido feito assim. Se tivesse feito assado, Ele ia ficar teria um melhor. resultado melhor. Então, é um conhecimento, assim, uma vivência clínica A gente, ultra a diferenciada. gente vai ter Não discussão dos tem casos. curso igual a esse que a gente propõe no Brasil, não tem. Quantos anos fazendo isso já, professor? Nesse curso de cirurgia. Você tratando o paciente ortocirúrgico, Ah, quantos anos? eu tenho seguramente aí, o quê? Uns 25 anos ou mais só com 25, paciente de quase cirurgia, 3 décadas aí atendendo paciente cirúrgico. de cirúrgico, sim, com Professor, certeza. eu queria que você falasse, é legal aqui porque nós temos o canal da BucoCast É, e a gente tem o maior número de seguidores nossos, é cirurgiões sim, bucomaxilo. Né? A gente estava falando nos bastidores e o professor Melquides estava dizendo assim, viu, eles deveriam pagar. A gente estava brincando, lógico. Mas assim, é, o quanto que um preparo ortodôntico adequado resolve a sim, vida. Eu acho que o bucomaxilo, que o tem os bu- pepinos na hora da cirurgia, ele fala assim, poxa, acho que eu vou mandar isso aqui lá pro doutor Melquiades para voltar a fazer um curso. Porque assim, se você pensar na importância e nas vantagens que o buco tem quando ele tem um ortodontista pronto, que faz o preparo correto, a vantagem é muito grande, né? essa cirurgia sai redonda, né, como eles falam, né? E tem que ser assim, Sim. né? E o que eu vejo, assim, dos ortodontistas, a crítica que eles fazem aos colegas ortodontistas, é a pouca falta, assim, de boa vontade, né? A falta de boa vontade do cara, a falta de conhecimento, como o Pedro já relatou tempos atrás, e, assim, às vezes até foi a falta de oportunidade que ele teve de tratar um paciente dessa forma, né? Agora, o bucomaxilo, sem sombra de dúvida, é o grande beneficiado nesse processo todo. Tanto é que a gente já tem alguns bucos inscritos no curso. Te- te- E você perguntou sobre as vantagens, né, deles fazerem. Eu acho que é muito importante eles conseguirem guiar o Hoje o ortodontista. buco, ele está tendo, além dele operar, ele tem que também orientar o ortodontista, como você falou desse caso, que a colega, ela foi super honesta, de Foi falar assim, super olha, ética, né? eu não estou conseguindo, né? Então eles batem com isso toda hora, mas toda hora eles batem com isso. Falta, sim, de situação que ele tem que chegar, e a ideia que os bucos vão assistir o curso lá agora, eles vão entender por que que escolhe tal bracket, por que que tem que pôr um bracket assim ou assado, entendeu? Então ele vai ter que sentar com o orto dele, eu acho isso o fim da picada, mas é.
ele vai ter que sentar com o orto dele e falar, bom, então, olha, eu vou fazer uma osteotomia aqui, então você vai pegar um bracket assim, pôr aqui, o outro assado, fazer isso, fazer aquilo, você vai nivelar, você vai deixar o efeito colateral, que é protusivo, acontecer. Aqui você não pode deixar isso acontecer, você tem que botar uns elásticos, evitar essa protusão, temos que tirar essa inclinação desse incisivo, não podemos perder a relação transversal dos arcos sempre coordenados, coisa básica. E eu acho que o cirurgião fazendo esse curso e ele conseguindo orientar os ortodontistas, que foi como meu pai falou que é um absurdo, mas a gente sabe o que acontece, ele vai ter mais sucessos dentro do consultório dele. Sim. Porque uma vez que ele consegue orientar e colocar isso na mente do ortodontista dele, ele vai ter casos mais de sucesso. Mas assim, eu acho que o ideal seria mesmo ele mandar o ortodontista dele para mim fazer o curso também, né? Porque Eu acho que esse que é o certo. O certo é ele fazer um investimento no orto dele. Né? Eu acho que talvez, é, sim. Mas o Buco, ele tá certo. Os caras que estão indo lá fazer o curso, tem que tirar o chapéu pros caras. Os caras vão ficar... Até o ponto que o cara fala, pode parar, deixa que eu vou aí, eu deixo. Deixa que eu mexo. Deixa que eu mexo. Porque, pelo amor de Deus, né? Professor, uma dúvida, é somente ortodontista que pode fazer o curso de orto cirúrgico? Então, até nós tivemos, no curso que nós fizemos tempos atrás, aí, um meeting, né, que nós fizemos, e teve uma pessoa que perguntou assim, olha, eu estou no primeiro ano de especialização, o que que você acha? Eu falei, olha, eu acho que não. Né? Para mim seria muito bom, porque eu estou ganhando, mas para você vai ser péssimo, porque você não vai entender metade do curso. Né? Então, assim, eu acho que tem que ser pelo menos a pessoa que está finalizando a pós-graduação. são São 3 3 anos, anos. o cara tem que ter pelo menos 2 anos de pós-graduação, daí ele pode continuar com esse curso, porque o começo do curso tem a ver com coisas que ele já aprendeu lá atrás, né? Senão o curso torna-se, talvez, assim, desestimulante para o cara. No final você fala assim, você aproveitou o curso? Ah, não, por quê? Aí talvez ele vai falar que é a falha do curso, e não é a falha do cara que não Sim. teve, não tinha condições de estar naquele momento ali. Esse curso, ele é possível, por exemplo, professor, para quem já fez especialização, para quem, de repente, não quer fazer um curso de 12 módulos? É uma pergunta que é minha. Existe a possibilidade de amanhã talvez você dar esse curso em 3 dias, uma Sim, imersão em 4 dias, uma revisão total, de repente? Existe uma ideia lá no futuro desse curso? eu acho que no futuro, sim. Eu acho que essa ideia geral para o ortodontista, para que ele não cometa as falhas mais básicas e ter uma ideia, você vai passar assim, a coisa mais, um pouco mais enxuta, mas pelo Sim, menos com as ideias principais, que ele pegue aquilo e saiba aplicar. Aí depois, se ele achar legal. que não é o suficiente, ele vai e faz outro curso. Mas eu acho que é plenamente possível, sim, para o futuro, sem sombra de dúvida. Um curso arte cirúrgico Né? aí, de repente, uma Sim. imersão, Eu uma acho que coisa assim, mais. a pessoa tem que estar ciente que ela não vai ver as coisas tão aprofundadas como num curso de 12 módulos. Não vai ter o paciente para atender, Sim. talvez a assessoria seja diferente também para os pacientes, né, nesses casos, mas eu acho que foi como meu pai falou, eu acho que para ter essa noção básica do diagnóstico, do planejamento, dos erros principais, eu acho que é Eu acho que é bem bem possível. possível, sim. Eu acho que sai. Eu acho que em 2, 3 dias você consegue tirar os erros Mais mais grosseiros, assim. grosseiros da pessoa, Diria assim. aí que E se, 40 horas de curso, né? é, 3 dias e se a aí. pessoa pegar, não, acho que não precisa de tudo. Se a pessoa pegar aquela situação e levar estudando e tudo, e fazendo caso, e tirando dúvidas com as pessoas um pouco mais experientes, eu acho que é possível, sim. Depois que fechar essa Sim, turma, lançar um desse aí de 3 dias sim, aí, sim. para de repente esses ortodontistas que Eu acho que é aí que o buco entra. Tem que ligar para o ortodontista dele e falar assim, ó, vai ter um é, curso tal, eu vou investir nesse curso em você. vou bancar para você esse curso, hein? Ah, se o ortodontista tem demanda, O cirurgião ele tem demanda. não, Ah, eu sim, digo, o o orto. ortodontista tem pacientes para aquilo e está se enroscando, ele tem que Esse curso é fazer, excelente. tem que se fazer.
e quem rateia com com o buco o pagamento. É. Giovanni, quanto tempo de podcast aí, Giovanni? 1h43. Professor, acho que a gente conseguiu sanar bem Tá bem. as dúvidas do nosso curso de ortocirurgia, né? Orto cirúrgico. Não sei se você tem algumas considerações para fazer com relação a tudo que nós falamos, você, o professor Pedro Henrique. Olha, Ismael, você nos acompanha há algum tempo, né? E eu posso dizer o seguinte: nós estamos montando um curso de excelência, diferenciado, pensando no ortodontista, valorizando o ser humano, que ele tenha condições de ter um ambiente propício, condições de estudar, de fazer um atendimento adequado, como deve ser feito, né? Valorizando o seu paciente, valorizando essa relação com o bucomaxilo, né? Sabendo como levar essa conversa, como levar esse planejamento que foi feito, entendendo o planejamento do início até a sua contenção final, do como que se deve ser feito, né? Então, quem tem paciente para isso, ou enxerga que esse é um bom caminho para ter uma clínica diferenciada, o momento é esse aí, né? Não sei se o Pedro tem. Não, eu acho que é isso. É como eu falei, quem está em busca de ser diferente, quem está em busca de mais conhecimento, de se destacar, eu acho que esse curso nosso vai dar plenas condições de você poder se sobressair aí dentro de um mercado de trabalho, dentro dos seus pacientes, ou com os colegas, mostrar que você realmente não é mais um, você é uma pessoa que tá fora da média. Eu acho que é bem isso. Professor Melquiades, professor Pedro Henrique, eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez, nosso podcast. Giovanni, sempre com a gente, né, Giovanni? Então aí, 1h30 de podcast. Eu queria, para finalizar aqui, deixar um recado aos nossos amigos cirurgiões bucomaxilofacial que nos acompanham pelo nosso canal da BucoCast, que esse talvez seja um dos cursos mais importantes que existe no tratamento ortocirúrgico, que é o preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática. Então, você que é bucomaxilo, você que nos acompanha aqui no canal da BucoCast, pode facilmente encaminhar esse link ou enviar essa mensagem aí para 4, 5 colegas ortodontistas. Sabe aquele. Você não precisa dizer que ele precisa melhorar, mas você pode dar a ele, né, esse link de presente. Dizer: olha, tem os nossos colegas lá, Melquiades e o professor Pedro Henrique, principalmente os nossos colegas bucomaxilo, que você já teve palestrando, né, Sim. dentro desses eventos, desse simpósio. Está aí um curso para você indicar para os seus amigos aí, para os seus colegas parceiros, né? Sim. Os seus Manda parceiros um oi, ortodontistas. olha só que legal. Manda um oi, manda olha só que legal e manda lá E se ele te pedir uma ajudinha, dá uma forcinha para ele lá, não sei como. O bucomaxilo fala: pô, Ismael, aí você tá ferrando com a gente. Mas, gente, mais uma vez, muito obrigado. Com certeza foi um podcast aí onde nós vamos estar dividindo, né, em cortes aqui, né, Giovanni? Compartilhando com o pessoal aí da BucoCast. E vamos voltar aqui para lançar aquele Curso. esse mais intensivo aí. Vamos Né? fazer. Em São Paulo é uma boa esse curso, né, Sim, professor? com com certeza. certeza. Em São Paulo, onde está o seu maior número de alunos, talvez, em São Paulo. Você vive dando aula lá, você pode, É verdade, é assim. Vamos pensar com bastante carinho nessa situação, que eu acho que é uma. Às vezes a pessoa tem que, para sair da inércia, né? Sim. Não dá para sair de uma vez, 2 anos de curso, né? Não deve pensar assim, mas tudo bem, né? Conhecimento não, De repente, um não intensivão. pesa, Às mas vezes para dar o start, para dar um... dá esse start aí, dá esse vamos lá e depois, né? O professor Melquiades não vai ficar devendo para a gente esse conteúdo programático de 2 dias, Giovanni. Tratamento ortocirúrgico, para a gente fazer isso em São Paulo, viu, professor? Então, vamos fazer sim. Campinas é sua casa, mas acho que São Paulo você tem bastante alunos lá que te Vamos acompanham. lá, né, Pê? Sim, com certeza. Tá acostumado já, é tranquilo. Vamos, estamos juntos. Você que nos acompanhou até agora, muitíssimo obrigado. Obrigado mais uma vez, professor. A gente que agradece, Obrigado a vocês, você, né? Giovânia, a família Ágape toda aí, que Tamo junto. sempre
nos acolhe com bastante carinho e bastante dedicação. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Ismael. Obrigado, Giovanni. Obrigado aí por tudo. Obrigado pela mensagem aí também de compartilhar. Eu acho que é muito importante quem Sim, assistiu que possa compartilhar. Não estou pedindo aqui o like, a inscrição, mas se quiser dar o like e a inscrição aí também pro pessoal do BucoCast, né? perfeito. Mas compartilhar o conteúdo, buscar pessoas que você acha que faz sentido e que vai agregar na vida das pessoas. Não só o podcast, mas também o nosso conteúdo aí do curso. Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto, até o nosso próximo episódio, gente.